rapaziada, segura essa porque a polêmica começou antes mesmo da bola rolar. O Botafogo resolveu agir nos bastidores, e de maneira bem silenciosa, foi bater na porta da CBF na véspera do clássico contra o Flamengo. E olha, a forma como tudo aconteceu deixou muito torcedor com a pulga atrás da orelha. O clube soltou uma nota oficial bem tarde da noite, justamente depois que o expediente da Confederação já tinha se encerrado. Ou seja, o Flamengo nem teria tempo de fazer o mesmo ou se posicionar. Tudo indica que o movimento foi planejado com cuidado, de propósito, para criar aquele clima de pressão pré-jogo sobre a arbitragem. O texto dizia que o Botafogo esperava uma arbitragem segura, justa e equilibrada, mas quem acompanha o futebol brasileiro sabe muito bem que essas palavras bonitas costumam ter um segundo sentido. É o tipo de mensagem que serve para jogar a responsabilidade no colo do juiz antes mesmo do apito inicial. E o detalhe mais curioso é que o árbitro escalado para o confronto de hoje é conhecido por picotar o jogo demais, parar toda a jogada mais dura e distribuir cartão amarelo como se fosse figurinha. Então, quando você junta um árbitro com esse perfil e um rival tentando colocar pressão de véspera, o cenário se torna um prato cheio para a confusão. Agora, não dá para fingir que isso é algo inocente. O Botafogo foi lá, se reuniu com o dirigente, deixou tudo registrado e, no fim, soltou nota dizendo que confia na arbitragem e que espera que ela não penda para nenhum lado. Mas a real é que isso é uma jogada clara para mexer com o psicológico do árbitro. É como se o cara entrasse em campo já com o subconsciente dizendo não posso errar a favor do Flamengo, e isso, em jogo grande, pesa demais. Ainda mais no momento de campeonato em que cada ponto é decisivo. Um cartão mal dado, um impedimento mal interpretado, uma falta não marcada, qualquer detalhe muda o rumo de uma partida desse tamanho. E é por isso que a atitude do Botafogo caiu tão mal nos bastidores da Gávea. Não foi uma reunião comum, não foi um simples pedido por bom senso, foi uma tentativa nítida de influenciar o ambiente antes do clássico. E, sinceramente, o que a gente mais quer é que a arbitragem seja coadjuvante. Que o juiz passe despercebido, que apite o jogo corretamente e que o espetáculo aconteça dentro de campo, onde tem que acontecer. O futebol precisa ser decidido por quem joga, não por quem apita. E esse clássico promete ser intenso. Flamengo e Botafogo sempre fazem jogos de alta temperatura, e agora com essa polêmica nos bastidores, o clima vai estar ainda mais quente. A torcida está atenta, o time vem de dias importantes de preparação, e o Mengão precisa entrar em campo com a cabeça fria e o coração quente. Porque, se deixar-se levar por essa pressão externa, acaba entrando na pilha errada e perdendo o foco. E foco é tudo no momento em que o Campeonato Brasileiro entra na reta final. Mas falando de coisa boa também, o Flamengo preparou uma homenagem muito especial para o Dia das Crianças. É daquelas ações que enchem o coração da galera de orgulho. Os jogadores vão entrar em campo usando camisas com os nomes e números desenhados por crianças de instituições sociais. É uma iniciativa que mostra o lado humano do clube, aquele lado que nem sempre aparece nos noticiários, mas que existe e é forte. Depois da partida, todas essas camisas vão ser recolhidas e colocadas em leilão. O dinheiro arrecadado vai direto para entidades que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade. E isso é bonito de ver, porque o Flamengo, apesar de toda a pressão, das brigas políticas, da loucura que é o calendário, não deixa de lado o papel social. O departamento responsável por essas ações vem fazendo um trabalho incrível, muita coisa boa que nem sempre é divulgada. É o tipo de iniciativa que vai além do futebol e mostra que o clube também é gigante fora de campo. Agora, voltando ao que realmente mexe com o torcedor, o clima do Maracanã. A raça rubro-negra, junto com outras torcidas organizadas, decidiu dar um passo importante para empurrar o time nessa reta final. Foi feito um convite geral, um chamado para todas as torcidas organizadas se unirem em um grande ensaio antes da partida contra o Palmeiras. A ideia é simples, mas poderosa: sincronizar cantos, movimentos e bandeiras para transformar o estádio num verdadeiro caldeirão rubro-negro. A meta é que todos cantem as mesmas músicas, no mesmo ritmo, criando uma atmosfera de arrepiar. Quando o Maracanã canta junto, quando o estádio inteiro vibra no mesmo tom, o adversário sente. E isso é o que a torcida quer, criar aquele ambiente sufocante,
em que o Flamengo se sente em casa e o rival mal consegue respirar. E olha, é importante dizer, o Campeonato Brasileiro está longe de estar decidido. Muita gente por aí acha que o Flamengo já ficou para trás, mas não é bem assim. São apenas 3 pontos de diferença para o Palmeiras. 3 pontinhos. Se o Mengão vence o Botafogo e o time paulista tropeça contra o Bragantino, a briga pela liderança volta a ficar completamente aberta. E para completar, no domingo já tem o confronto direto. Então dá, sim, para sonhar. São 11 rodadas ainda, muita coisa pode acontecer. O segredo agora é manter a concentração, o foco, e não se deixar abalar por nada. A torcida precisa acreditar e empurrar, mas o elenco também precisa estar mentalmente preparado para essa arrancada final. Durante a data FIFA, o técnico Felipe Luiz teve um tempo precioso para trabalhar. O Flamengo vinha de uma sequência bem abaixo, com atuações que deixaram o torcedor frustrado e até preocupado. Era visível que o time precisava respirar, dar uma resetada. E essa pausa veio em boa hora. Nenhum jogador foi convocado, então deu para recuperar o físico e o emocional do elenco. Foram dias importantes de treino, ajustes táticos e reaproximação entre os setores do time. A expectativa é que esse período sirva como um novo começo, um recomeço para o Flamengo voltar a jogar com intensidade, pressão alta, troca rápida de passes e aquele espírito vencedor que o torcedor tanto cobra. E tem mais notícia boa, Eric Pulgar está de volta e deve ser relacionado para o jogo de hoje. A tendência é que ele comece como titular, principalmente porque o técnico tem enfrentado vários problemas no meio-campo. Alan, De La Cruz e Saúl seguem como dúvidas e dificilmente serão relacionados, o que abre espaço para Pulgar retomar o lugar e ajudar a dar equilíbrio na marcação. O chileno estava lesionado, mas vem se recuperando bem e deve jogar, mesmo que ainda não esteja no 100%. É aquele tipo de jogador que entra no sacrifício porque entende o momento do time, entende a importância da partida e sabe que a camisa pesa. E isso conta muito. É jogo para guerreiro, é jogo de entrega, e Pulgar sempre mostrou ter esse espírito. Do outro lado, há uma certa preocupação com o gramado sintético, que costuma incomodar alguns jogadores. De La Cruz, por exemplo, tem histórico de incômodo por causa desse tipo de piso. O mesmo vale para Alan, que ainda não está completamente recuperado. E Saúl voltou a sentir dores no tornozelo esquerdo, o que deixa o departamento médico em alerta. São muitos detalhes que o torcedor às vezes nem vê, mas que interferem diretamente na escalação. Felipe Luiz, que já mostrou muita calma e leitura de jogo desde que assumiu o comando, vai precisar montar um meio-campo competitivo mesmo com as ausências. E é aí que entra a importância de jogadores como Jorginho, que devem atuar ao lado de Pulgar. O Flamengo precisa de um meio que consiga marcar, mas também fazer o time sair jogando com qualidade. E é nesse contexto que o Mengão entra em campo hoje, com o clássico pegando fogo fora e dentro das 4 linhas. O Botafogo querendo mostrar força e o Flamengo querendo mostrar reação. O torcedor quer ver raça, garra e futebol de verdade. Porque se tem uma coisa que a nação não aceita é ver o time apático. A camisa rubro-negra pede intensidade, pede luta até o fim. E o adversário pode até tentar agir nos bastidores, mas dentro de campo o Flamengo precisa responder do jeito que sabe, jogando bola, impondo ritmo e deixando claro quem manda. Agora é o momento de mergulhar na segunda parte dessa história, onde o foco volta totalmente para o que vem pela frente, o futuro do Flamengo e o que pode acontecer dentro e fora de campo nos próximos meses. E a primeira grande pauta dessa sequência é o nome de Vitão, zagueiro do Internacional, que mais uma vez aparece no radar do Mengão. Essa conversa não é nova, mas agora parece que o cenário é diferente. O jogador é bem visto pela diretoria rubro-negra, especialmente pelo José Botto, que conhece o atleta desde os tempos de Shakhtar Donetsk. O dirigente enxerga nele um zagueiro moderno, forte fisicamente, com bom posicionamento e capacidade de iniciar jogadas desde a defesa, algo que o Flamengo vem buscando para reforçar o elenco da próxima temporada. O interesse já existia desde a última janela, quando o clube tentou avançar nas negociações, mas o Internacional fez jogo duro e segurou o atleta.
O time gaúcho não quis liberar e tratou o caso como prioridade, principalmente porque o técnico de lá contava com ele como peça fundamental. Só que agora, a situação é outra. O Inter vive um momento de instabilidade financeira, precisa vender jogadores e o contrato do Vitão está perto do fim. Ou seja, o Flamengo vê uma oportunidade de ouro para agir. A estratégia é simples: esperar o momento certo, preparar uma proposta sólida e tentar fechar um acordo antes de outros clubes entrarem na disputa. E o torcedor sabe que quando o Mengão mira um jogador e decide trazer, dificilmente não consegue. A ideia da diretoria é renovar a defesa e buscar experiência para equilibrar o elenco. Com a provável saída de Cleiton e a juventude de zagueiros como João Vitor e Iago, o time precisa de alguém que chegue para assumir protagonismo. Vitão é visto como o nome ideal para isso. Ele tem rodagem, conhece o futebol brasileiro e ainda tem um perfil que agrada muito ao treinador, um defensor que não se limita a dar chutão, que sabe sair jogando com calma, sem se desesperar sob pressão. E isso casa com o estilo que o Flamengo tenta implementar desde a chegada de Felipe Luís, um jogo de controle, de posse, de paciência e de construção desde a defesa. A janela de transferências promete ser movimentada, e o Flamengo já trabalha nos bastidores para se antecipar. O foco é não repetir os erros do meio do ano, quando algumas negociações se arrastaram demais e acabaram não acontecendo. A diretoria quer agir rápido, fechar as contratações antes da pré-temporada e entregar ao técnico o elenco completo quanto antes. E Vitão, dentro desse planejamento, é uma das prioridades. Não é só pela carência na zaga, mas também porque o clube entende que o setor defensivo precisa de liderança, alguém que organize, que fale, que imponha respeito. É um detalhe que fez muita falta em alguns momentos da temporada. Mas não é só de contratação que vive o noticiário do Mengão. O momento é de reconstrução, de reencontro com a melhor versão do time. O torcedor quer ver intensidade, quer ver o Flamengo de novo jogando com aquele espírito de quem entra para vencer qualquer um, em qualquer campo. O técnico Felipe Luís tem sido muito elogiado internamente por sua leitura de jogo e pelo ambiente que vem criando no elenco. Mesmo sendo jovem como treinador, ele conquistou o respeito dos jogadores, que o enxergam como alguém que fala a mesma língua, que entende o que acontece dentro das quatro linhas e que sabe o que é vestir essa camisa. Durante essa pausa da data FIFA, o trabalho foi pesado. Houve muito treino tático, conversas individuais e uma cobrança clara por mais comprometimento. Felipe Luís quer um Flamengo mais coletivo, mais solidário em campo, um time que marque em bloco e ataque com precisão. A proposta é simples: voltar às origens, retomar o DNA vencedor que fez do Flamengo o time mais temido do país nos últimos anos. E para isso, ele conta com o retorno de jogadores importantes e com a força da torcida, que tem papel fundamental nesse momento da temporada. E falando em torcida, a união das organizadas para transformar o Maracanã num verdadeiro inferno para os adversários segue como uma das maiores expectativas dos próximos dias. A ideia de todas cantarem juntas, com o mesmo ritmo e as mesmas músicas, é algo que pode fazer diferença real dentro de campo. Jogador sente, o adversário sente, e o time cresce. O Maracanã tem um poder único quando está pulsando, e o Flamengo sabe que pode usar isso a seu favor. Com o time precisando de resultados, a sintonia entre arquibancada e gramado se torna ainda mais importante. É aquele velho ditado: quando o Maracanã joga junto, o Flamengo é quase imbatível. O que o torcedor precisa entender é que o campeonato ainda está completamente aberto. Faltam 11 rodadas, e em futebol, 3 pontos de diferença não são nada. O Mengão depende apenas de si, e com 2 confrontos diretos pela frente, tudo pode mudar em questão de dias. O elenco sabe disso, o técnico sabe disso, e a torcida também. O momento é de união total, de acreditar até o fim e de não deixar o adversário crescer nem fora nem dentro de campo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo vive dias de tensão nos bastidores após declarações polêmicas de Bruno Henrique, uma das principais estrelas do elenco rubro-negro. Em entrevista vazada nas redes sociais, o atacante foi categórico: se ele voltar, eu vazo fora do Flamengo.
A frase, curta, direta e carregada de emoção, já começou a incendiar a torcida e a mídia esportiva. O ele a que Bruno Henrique se refere ainda não foi confirmado oficialmente, mas especulações apontam para a possibilidade de um retorno de um jogador polêmico, cuja passagem anterior pelo clube gerou muita discussão entre atletas e comissão técnica. Segundo fontes próximas ao jogador, a insatisfação de Bruno Henrique não é apenas com a possível chegada, mas também com o que considera uma ameaça à sua liderança dentro do grupo. Dentro do Flamengo, a declaração caiu como uma bomba. Conversas reservadas indicam que alguns companheiros de elenco ficaram constrangidos, enquanto outros parecem dividir a opinião entre apoiar Bruno Henrique e torcer para que a situação seja resolvida nos bastidores. A diretoria, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente, mas fontes internas afirmam que existe preocupação com a repercussão do comentário e com o impacto que ele pode ter na preparação do time para a temporada. Torcedores não param de comentar nas redes. Hashtags começaram a circular, refletindo a divisão de sentimentos. De um lado, apoiadores de Bruno Henrique pedem que ele mantenha sua postura firme, enquanto do outro, há quem cobre mais calma e diálogo para evitar um conflito interno que prejudique o desempenho do Flamengo em campo. Especialistas em futebol já especulam que a situação pode gerar mudanças no elenco, seja com reforços chegando ou saídas inesperadas, e alertam para a necessidade de negociação rápida para evitar que o burburinho se transforme em crise real. Enquanto isso, os bastidores fervem e a expectativa cresce a cada dia. Se a promessa de Bruno Henrique se concretizar, o Flamengo pode enfrentar um início de temporada marcado por tensão e incertezas, tornando cada partida mais do que um jogo, um reflexo da turbulência nos vestiários. O que era apenas rumor agora se tornou um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro, e ninguém ousa prever o desfecho dessa história explosiva. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!